Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bonitinho? As crianças já estão em casa? Já estão de férias? Vamos falar de férias, então? Férias? Férias de quem? Porque assim, os pais vão virar para mim e falar assim: como férias? Não tem férias, papai não tem férias. Eu não tenho nem a emenda do feriado, meu filho vai ter emenda do feriado, não vai para a escola e eu não tenho emenda do feriado. Quanto mais férias, imagina, a minha empresa me faz férias só 30 dias corridos e essas coisas todas. E aí vem aquela pergunta: onde é que eu ponho essas crianças? Então a gente tem um grande problema. O mundo do adulto, ele é regido pela lei do mercado. E o mundo da criança e do adolescente, ele é regido pela lei do desenvolvimento, tá? E a gente tem que ter a clareza de que férias significam pausa, tá? Todo processo nosso de crescimento e de aprendizado, ele é feito num ritmo, tá? Esse ritmo é absolutamente necessário. E eu preciso da desaceleração, da pausa, para poder continuar. Então é só pensar, por exemplo, o ritmo do nosso dia. Então a gente está dormindo, acorda, aí a gente acelera, toma um café, a gente acelera até o meio da manhã, produção, produtividade, tal. Aí quando está chegando perto da hora do almoço, a gente dá uma pequena desacelerada, a gente desacelera para almoçar, não dá para comer coxinha no balcão, entenderam? Não dá para comer coxinha no balcão, tá bom? E achar que isso é almoço. Ou comer enquanto dirige no carro. Isso não é almoço, isso faz mal para a saúde. Então tem que ter uma pausa. E aí os hispanohablantes, os descendentes de espanhóis, eles têm a siesta, que é uma coisa absolutamente maravilhosa, que é justamente essa pausa que a gente faz antes de começar o ritmo da tarde. Aí a gente de novo acelera até o meio da tarde, provavelmente fica acelerado até umas 5 horas da tarde, depois dá uma reduzidinha, até para poder, se o trabalho permitir, é claro, ir para casa, tomar um banho, jantar, interagir com a família e aí ir dormir. Então tem esse ritmo, a gente precisa desse ritmo. O nosso sono e vigília também são esse ritmo. Na vigília, eu estou recebendo do mundo, está entrando coisa, né? Eu estou praticando, realizando aquilo que eu já sei fazer, seja uma habilidade, seja um conhecimento, tá bom? E aí, no momento do meu sono, é o momento em que eu vou processar o que eu recebi ao longo do dia inteiro. Eu vou processar no interno, eu fecho as minhas portas para o mundo externo e processo internamente o que eu vou fazer. Então é aí que eu aprendo, e a gente já falou disso. A gente aprende dormindo, a gente cresce dormindo, a gente precisa dessa desaceleração para aprender, para fixar o conhecimento que aprendeu, para crescer, no caso das crianças e adolescentes, e no caso da gente, se a gente comer muito perto da hora de dormir, a gente vai crescer para os lados também, e também o contraponto de que eu vou jogar fora, eu vou deixar aí a informação de que eu já não preciso, ou aquela que é redundante no meu sistema. Então, na vigília, uma entrada, no sono, uma saída, tá bom? Então, existe essa necessidade desse ritmo, existe essa necessidade de ritmo a que a gente dá o nome de rotina. Então, rotina, não no sentido da música cotidiana do Chico Buarque, que todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e aí vamos. Não é essa rotina no sentido de uma coisa entediante, enfadonha, mas no sentido de um ritmo, né? As pessoas que são muito viajantes, e um exemplo é aquele filme do George Clooney, que eu não me lembro mais como chama, em inglês acho que chama Up and Away, em que o cara é um viajante constante, então cada dia ele dorme num lugar, numa posição, numa cidade. Isso é capaz de enlouquecer uma pessoa, tá? Você pode tirar a saúde dela fazendo isso. Então a gente precisa dessa pausa, né? A gente adulto também precisa dessa pausa, apesar de que o nosso lei do mercado considera que isso só pode acontecer 30 dias por mês, e principalmente no mundo que, como a gente falou na semana passada, a gente dorme e come no trabalho, tá?
A gente precisa desacelerar isso. A gente precisa ter a clareza de que isto não está saudável. E aí falar assim, aí voltamos para a pergunta, onde é que eu ponho meus filhos? Então vamos lá em possibilidades, vamos pensar em várias possibilidades. Primeiro, se eu moro num condomínio, eu já tenho várias outras crianças que estão no condomínio, então eu vou interagir no condomínio. Se eu não moro no condomínio, o coleguinha do meu filho mora no condomínio, o meu filho vai para o condomínio e eles brincam, entendeu? E aí tem algum adulto, e os adultos podem se revezar para ficar tomando conta das crianças, entendeu? E aí você já teve uma alternativa. Em apartamento, a mesma coisa, né? Vai para o playground e lá no playground as crianças brincam. É uma coisa absolutamente possível. É absolutamente possível que em alguns momentos as crianças vão para o acampamento. Elas vão para o acampamento, elas vão ficar lá, ou elas vão para o clube. Então tem os clubes com os esquemas de férias, né? Dependendo da ordem de escoteiros, talvez tenha escoteiros de bandeirantes nesse período de férias, entendeu? Coisas bastante interessantes. A gente pode pensar em várias coisas, olha, em praças públicas, em parques, né? Então é só lembrar que a gente tem vários parques em São Paulo, Ibirapuera, o Horto, o Parque do Carmo, o Parque da Aclimação. Esses parques, inclusive, têm atividades. Então, por exemplo, você pode chegar lá às 6 horas da manhã, tem o Severo Gomes perto da minha casa aqui, e você chega lá às 6 horas da manhã, você pode fazer Tai Chi, você pode fazer Qigong, pode fazer Liang Kun. E para as crianças é divertidíssimo, porque tem aquele movimento, aquele monte de velhinho, fica uma coisa engraçada, eles vão se mexer e estão se divertindo, gente. Tem concertos grátis que podem acontecer no parque, podem acontecer no Ibirapuera, podem acontecer em ruas fechadas. A gente tem, como eu falei, os clubes com as atividades, a gente tem feira livre, e que você pode levar as crianças para passear, e aí pensar aqui em São Paulo, no Ceasa, você pode aproveitar um dia que você tem folga no dia seguinte e fazer a loucura de numa terça-feira ir comer sopão lá no Ceasa, no Ceagesp, entendeu? Pode ver exposições de rua, exposições nos shoppings, como a gente teve várias exposições sobre Monet, sobre o Van Gogh, essas exposições todas são todas absolutamente fantásticas. A gente pode visitar museus os mais variados, desde o Museu do Ipiranga, eu vou ver lá como estavam as coisas do Dom Pedro, né? Descobri depois que o Museu do Ipiranga não estava lá antes do cinquentenário da proclamação da independência do Brasil, o que eu acho uma coisa bastante interessante. Agora, na época de Natal, a gente tem o Museu de Arte Sacra, a gente tem um presépio dali que tem 100 metros quadrados. Entendeu? Uma coisa genial. Vai para o Museu da Língua Portuguesa, vai fazer diversões, atividades lúdicas com essa língua que a gente fala todo o tempo. São coisas legais. Vai em exposições de quadros, vai no MASP, vai numa galeria, vai na Pinacoteca, vai ao cinema, vai se divertir com os filhos, vai àquele cinema que tem um poltronão gostoso, que tem a pranchinha aqui, você vai comprar ou fora, ou no próprio cinema, alguma coisinha para comer, uma coisa para beber, ou leva de casa. Tudo é vantagem. Vai ao teatro, aproveita o teatro infantil, que nessa época do ano funcionam várias peças, várias coisas interessantes. Vai visitar bibliotecas, entendeu? As bibliotecas têm atividades de férias, envolvendo as crianças, inclusive. Vai visitar os centros culturais, entendeu? Vai visitar centros relacionados por exemplo, o mundo da literatura, como aqui em São Paulo, a Casa das Rosas, a Casa Guilherme de Almeida, entendeu? Vai lá na continuação da Augusta, né, que eu sempre confundo a Avenida Europa, a Cidade Jardim, aquilo tudo é um contínuo só. Vai visitar a Casa Emma Clabin, entendeu? Vai fazer turismo na sua cidade mesmo. Aqui em São Paulo, por exemplo, pega o ônibus, pega o metrô, vai para o Centro Velho, vai visitar ali o pátio do colégio, vai ver aquelas construções antigas, vai até o edifício Martinelli, vai até o Farol Santander, que antes era o Banespa, entendeu? Procura newsletters, por exemplo, hoje em dia dos jornais e das revistas digitais, eles têm newsletters falando de atrações do fim de semana ou do mês. Vai até o Sesc, o SESI. Esses lugares todos têm atividades o ano inteiro e que a gente não vê. Entra no site do metrô e procura lá o Turismo Metrô.
E o turismo metrô, ele vai dar várias dicas. Até 2013, você tinha até guias bilíngues fazendo trajetos, fazendo roteiros na cidade. Desde 2015 isso desapareceu, né? Mas o site tem alguns roteiros, ele te diz em que estação tem o quê. Então você pode fazer um roteiro desse e você vai se divertir bastante. Vai fazer caminhada, entendeu? Vai fazer caminhada, por exemplo, no Pico do Jaraguá, entendeu? Que é uma caminhada que eu vou dizer para vocês, a gente fez recentemente, meu Deus do céu, que subida difícil. Tá valendo. E, assim, se não bastar isso, pega um sábado de manhã, um domingo de manhã, fazer um brunch numa padaria, entendeu? Em algum lugar mais chiquetoso, vamos chamar assim, né? Vai tomar sorvete na rua, vai andando até a sorveteria, volta andando, entendeu? Vai comprar pizza em pedaço, vai até a padaria e traz o pão debaixo do sovaco, entendeu? Vai à pizzaria, cata a pizza e traz andando para casa conversando com os filhos. A gente tem muita possibilidade. E nisso, a gente leva as crianças para as possibilidades e vocês levam e todo mundo se diverte. É ganho para todo mundo e é pausa para todo mundo. Uma pausa para a gente olhar no olho dos filhos, uma pausa para a gente interagir com eles, uma pausa para a gente relaxar desse mundo maluco em que a gente se enfiou. Tá bom? E é isso aí, gente. Vambora. Tá bom? Então, upa. Boas férias para vocês. Tá bom? Curtam bastante. E antes de eu falar minha despedida, repassem para as outras pessoas de bem que, assim como vocês, façam um clube de forma que esteja comigo, então esteja entre o máximo, entendeu? Fique comigo e seja um dos melhores, assistindo ao Pitacos sobre Pitocos e Marmanjos. Vem aí e até de repente. Boas férias! Este podcast foi editado por Felipe Mux.